Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto aí que tá dando o que falar, que são os tokens BRC20 aí, que são os tokens da rede do Bitcoin que estão deixando os maximalistas de cabelo em pé. Sim, é isso mesmo, família. No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre os tokens BRC20, onde eu vou explicar um pouquinho mais tecnicamente o que está acontecendo. A gente vai trazer algumas reflexões também, então garanto que você vai gostar. Então já vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, é claro, né? E também não se esqueça que a gente está todos os dias aqui com vocês às 10h30 da manhã, trazendo uns lives aí, conteúdos diários sobre atualizações do mundo cripto e também fora os vídeos diários, que até de domingo tá acontecendo, então não tem o que fazer. Se você tá fora desse movimento, você tá perdendo, hein? E as vagas também da comunidade Satoshi foram encerradas e a fila de espera tá aqui na descrição. Então se você não participou, não perca aí da próxima, mas bora de conteúdo. Então bora pra prática, galera, vamos entender aí o que está acontecendo, o que são esses BRC20, por que está trazendo aí tanta movimentação. Então agora você vai acompanhar um estudo aí breve em cima do BRC20, a gente vai tirar algumas conclusões nos finais bastante interessantes, beleza? Então primeiro a gente tem que dar uma retrocedida, entender como é que surgiu isso daí. Para vocês aí que não acompanham muito o canal, ou eu sei que já acompanham, vocês devem ter visto aí um vídeo que eu soltei no começo do ano falando aí sobre os ordinals e as inscrições, que foi outro assunto que também tomou bastante notoriedade em cima da rede do Bitcoin. Então vamos aí dar um breve resuminho. O Ordinals, galera, foi proposto por esse Casey aí. Na verdade, ele é um sistema aí que nomeia praticamente cada Satoshi. Então ele dá atributo aí único para cada Satoshi existente. Então um Bitcoin aí, Satoshi seria a menor unidade divisível aí do Bitcoin, para a gente não falar aquele número fracionado enorme, né? Então a gente fala Satoshinho. Então cada Satoshi aí, que na verdade são fungíveis, agora atribuiu características não fungíveis. Então cada Satoshi tem atributos únicos. Então realmente aí já começa um sistema bem peculiar, beleza? Com isso também tem as inscrições, que na verdade aí é uma técnica que foi desenvolvida, mas basicamente é uma gambiarra aí, né? Onde a galera transforma textos, imagens, áudios, vídeos aí em literalmente textos de códigos aí pra gente estar inserindo. Então um só existe com o outro, porque não tem o que fazer. Então, ordinal seria aí para cada Satoshi único, a gente dá um atributinho ali para conseguir rastrear praticamente, né? A gente pode trazer um Satoshi lá do bloco Gênesis, por exemplo, e as inscrições aí que a gente colocaria o conteúdo, né? Então, a gente tem um Satoshi que sabe que é tal Satoshi e agora a gente tem o conteúdo dele para saber o que é aí. Então, isso daí é bem interessante. Aí por isso começou a surgir as NFTs do Bitcoin e tudo mais, mas eu aprofundo tudo isso daqui com vocês, galera, num vídeo que eu vou deixar aí no encard para você estar acompanhando, que a gente aprofundou mais sobre esses assuntos só de ordinals e inscrições. E voltando aí no assunto do vídeo, né? Então, o BRC20, a gente entendeu como é que surgiu. Então, tudo isso daí é um processo de continuação, tá? Então, o BRC20 agora foi um padrão implementado, assim como os ERC20, que são os tokens do Ethereum, assim como também os BRC20, como são os tokens... Ah, não, falei do BRC20 não. Como os tokens da BRC. Então, realmente, é bem interessante a gente acompanhar. Eu falei BRC de novo, mas é da BSC. Então, isso daí é só um nome aí para atribuir como é que se fosse um padrão de contrato de token, beleza? E foi desenvolvido por esse cara, que é o Domo. Ele foi proposto aí no Twitter como um experimento. Então é basicamente um experimento. Entre outros tweets, ele mostrou pra gente que estava sendo um experimento até que um tanto quanto divertido, beleza? Então tudo isso é nada mais, nada menos que um experimento que surgiu e a galera começou a, poxa, comprar a ideia e tomar essa proporção gigante, beleza? Mas como é que funciona isso daí, né? Vamos entender por detalhes mesmo como é que funciona um pouquinho tecnicamente, né? A gente não precisa aprofundar, a gente não vai criar, mas vocês vão entender como é que funciona esse processo. A gente não é um contrato inteligente, então esse BRC20 aí ele não é um contrato inteligente como o ERC20 mesmo, do Ethereum, tá? Ele é um modelo de gambiarra, então ele utiliza as inscrições, então as inscrições, novamente, como a gente falou para vocês aí, para atribuir imagem, texto, entre outros aí, dentro do textinho aí do Bitcoin. E também a gente possui apenas 3 funções. E por que eu falo textinho do Bitcoin, galera? Só para você entender um pouquinho mais de forma simplificada. Sabe quando você vai mandar um Pix e você consegue colocar uma mensagem ali para mandar? Tipo assim, oi, esse Pix é referente a tal pagamento. Você tem esse direito aí pelo seu banco de colocar uma mensagem junto com o Pix. O transferência aí do Bitcoin é basicamente a mesma coisa. A gente consegue inserir aí uma mensagem. Tanto é que se eu for transferir um Bitcoin para você, eu consigo escrever uma mensagem. Tudo isso daí foi inserido aí nesses campos de texto aí, esses campos data do Bitcoin. Então as inscrições são tudo aí inseridas nessas funções, que é bem interessante. Então por isso que a gente fala que é uma gambiarra. E só para vocês entenderem.
essas três funções. Ela tem o deploy, que seria aí para criação do contrato, então a gente coloca a sigla, tudo certinho, o tick, a quantidade, supply. O mint aí que seria para criação de novos tokens e transfer para transferência de tokens. Só tem essas três funções, para vocês verem que não tem tanta maleabilidade aí como do Ethereum, por exemplo, que são contratos inteligentes, aí não tem que fazer mesmo, né? Então, a função aí de deploy, basicamente aqui tem o padrão, que é o BRC20, o operacional aí que está criando o token, tem o tick, que seria aí do token ORD mesmo, e outras características. Então, é basicamente você copiar isso aqui, se eu for criar o token do Insalubres, eu vou trocar o ORD aqui por INS, por exemplo. Basicamente criei um novo token. Então é bem simples mesmo. Então coloquei Insalubres ali e depois coloco no campo data lá, pronto. Criei basicamente aí um token BRC20 na rede do Bitcoin. Na questão aí das transferências, da mintagem, para vocês verem que também são sistemas bem simples, tanto quanto rudimentar para não falar gambiarra. Então funciona de certa forma bem simples mesmo essas questões. E tudo isso daí, galera, trouxe nesse estado atual. Só para vocês terem noções, a gente já ganhou aí só um espaço lá no CoinGecko para a gente ver as moedas do BRC20. Tem uma capitalização de mercado aí só dos tokens na rede do Bitcoin de 300 milhões de dólares. Nos dias aí de pico, atingiu mais de $500 bilhão só de tokens na rede do Bitcoin. Então sim, galera, é algo para explodir um pouco a cabeça, porque é algo fungível, tornou não fungível e tornou fungível de novo. Nem faz tanto sentido assim. Pra você ver aí que tudo é um experimento muito doido que tá rolando. E cara, o primeiro que foi criado aí pelo aquele cara que eu trouxe esse experimento aí pra vocês foi o token ORD. E depois disso são tokens somente meme, não tem nenhum tipo de função, porque realmente nem tem tanta função aí para fazer na rede do Bitcoin. Então só para vocês terem noção, 319 milhões de capitalização de mercado. O token ORD tem uma capitalização de mercado de 247 milhões, o restante, galera, só tá surfando hype. Só tá surfando hype. Então, o único experimento que a galera tá testando mesmo com esse novo padrão de token aí na rede do Bitcoin é o ORD, que ele detém a maior parte da capitalização de mercado, então por isso aí que a galera tem que calmar um pouquinho os ânimos em cima desse token. Mas para vocês verem aí o que trouxe de movimentação, um experimento que já chegou num tamanho de mercado de quase $500 bilhão. Ah não acredito que eu tô vendo isso daí na minha tela. Você não tá dando seu like, não se inscreveu no canal e também não ativou as notificações, então você vai perder o conteúdo salubre. Então pode parar de perder tempo, ative as notificações, se inscreva, dê o like, não perca nada de tudo de bom que está acontecendo aqui nesse canal mais insalubre. Então assim, basicamente o que a gente tem do BRC20 é isso. Então a gente não tem tantas questões a mais para estar analisando e aprofundando. Porque basicamente é uma gambiarra. Pode surgir outras coisas mais novas aí, mais atualizadas, mas tudo que eu falei para vocês aí é o de mais novo atualizado. Então se amanhã ou depois a gente tem uma DeFi do Bitcoin, aí outros 500. Mas por enquanto aí é isso que a gente tem de entrega e baseado nisso, eu acho bem difícil a gente ver um DeFi, por exemplo, ali dentro da rede do Bitcoin. Então realmente é um pouquinho complicado. Porém a gente tem alguns pontos de vista aí que a gente não pode descartar aí quando a gente fala de todo esse movimento que está acontecendo na rede do Bitcoin. E desses pontos de vista, eu vou apresentar alguns para vocês para a gente se colocar no lugar aí, para a gente ter várias visões do mesmo assunto, né, galera? Não que quer dizer aí que é uma razão total para todas. Mas a gente tem a visão dos max mesmo, galera. Não tem o que fazer. A gente tem aquela visão em cima aí do fundamento que está sendo afrontado do Bitcoin. Então a gente está vendo aí que trouxe taxas muito altas da rede recentemente, principalmente quem acompanha nossas lives. A gente atingiu picos aí que o Bitcoin atingiu, poxa, $26 para pagar uma taxa, que realmente acaba ficando um pouco inviável quando a gente quer ter uma moeda somente para transações, mas nunca foi dito que ela é somente para isso e nem que o contrato do Bitcoin era perfeito. Então tudo isso daí foi meio de gambiarras, mas de brechas que tivemos por meio de uma atualização do Bitcoin. Mas na visão dos maxes mesmo, realmente a gente está vendo um fundamento do Bitcoin sendo questionado e deixando o futuro um pouquinho nebuloso. Porque realmente aí a gente está atribuindo mais funções para o Bitcoin, funções aí que não tinham sido nem pensadas também. Então realmente a gente pode tirar uma reflexão em cima disso, que os maxes já estão roendo um pouquinho a unha. Agora na visão aí dos investidores, galera, aquele investidor centrado aí que tá pensando, realmente o Bitcoin aí já acaba perdendo um pouco aquele sentido também que parte um pouco da visão do Max, que é aquela reserva de valor. Então o Bitcoin aí acaba voltando a trazer mais aspectos um pouco especulativo em cima desses movimentos que está acontecendo, mas realmente o investidor acaba olhando aí com um olhar um pouquinho questionável em cima dos fundamentos que havia sido construído o Bitcoin. Não que significa aí que seria o correto. Porém, se o Bitcoin aí se tornar mais uma rede como outras,
aí a gente tem que questionar algumas coisas também em níveis aí de investimento, tá? Então, realmente, da visão do investidor, a gente tem que tirar algumas conclusões. E agora também a gente tem o ponto de vista dos mineradores. Os mineradores nunca tiveram taxas tão altas aí no registro do Bitcoin, de taxa sendo recebida aí na carteirinha deles, tão altas quanto as recompensas do bloco. Então, a gente tem as recompensas do bloco aí, para cada minerador que valida, tem a recompensa distribuído na pool, tudo certinho, mas também temos as taxas que são geradas. E ultimamente, com esse volume de transações inimaginável que aconteceu com esse movimento aí dos BRC20, os mineradores ficaram muito felizes porque registraram aí recompensas de taxas muito gostosinhas. Então, basicamente, eles estão rindo à toa. Então, assim, se a gente for pensar desse ponto de vista, o minerador já tem um ponto positivo aí para apoiar essa ideia do BRC20. Porém, a gente pode continuar além. Por mais que tenha essa visão aí de fato positiva para o bolso dos mineradores, a gente tem a visão do que também. Porque eu não sei se você já fez aquele questionamento, o que vai acontecer quando o último Bitcoin ser minerado? Realmente é um ponto para pensar também um pouco fora da curva, porque querendo ou não, realmente o minerador vai continuar investindo no poder computacional, crescendo o hash rate, aumentando a segurança da rede do Bitcoin, só para movimentar uma rede de transações, ao contrário do Ethereum, que a gente tem execuções de contratos inteligentes, pools de liquidez, ou seja, muitos mais movimentações aí que geram taxas para a rede do que apenas transações. Então, poxa, a gente vendo esse cenário aí mudar um pouquinho, todas essas questões aí chegar, então realmente a gente está vendo mais usabilidade para a rede do Bitcoin. Então, o que tinha um futuro um pouco nebuloso quando chegasse aí o último Satoshi minerado, agora se a gente tivesse um Bitcoin com mais funções na rede, mais motivo para a galera aí tá validando as transações ou apenas mais do que transações, né? Realmente a gente traz um cenário um pouco diferente. Então a gente traz um Bitcoin mais atualizado, um pouco mais novo, com mais funções que traz validadores aí para continuar investindo na segurança do Bitcoin. Então realmente aí a gente tem dois lados um pouquinho da balança, mas na visão dos mineradores a gente tem dois pontos positivos já, colocando esses dois pensamentos que eu trouxe para vocês. Então são três visões que a gente pode ficar até um pouco em cima do muro. A gente tem o Max aí que hoje vê a visão aí totalmente contra da situação, porque, poxa, eu tô pensando aqui no meu Bitcoin, que é no meio de pagamento, que eu vou pagar taxas baratas para transferir a quantidade de dinheiro que eu quiser. A gente já viu aí que movimentos como esses, que trouxe aí essa movimentação na rede, também trouxe taxas mais caras, né? Então a questão aí de função de pagamento, como reserva de valor, acaba sendo questionado. Para o investidor aí, ele fica um pouco em cima do muro, porque ele tá à mercê de ver uma inovação, uma disrupção mais ainda em cima do Bitcoin, ou até mesmo próximo a um conflito ali de consenso de fato do Bitcoin, que pode trazer aí até mesmo conflitos futuros mesmo. E também tem a visão do minerador que está vendo com um olhar totalmente positivo e inovatório aí na rede do Bitcoin. Então realmente a gente começa a pensar o quê? O que pode acontecer em cima disso, né? Então aí eu já trago uma notícia para vocês onde, na minha visão, é o mais plausível de acontecer, é um fork do Bitcoin. Não necessariamente aí que a gente vai ver, poxa, duas moedas, tudo diferente, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, mas pode acontecer que sim, porque se a gente for pensar do ponto de vista de inovação, o Bitcoin do jeito que é hoje, a gente não vai continuar vendo atualizações em cima desses ordinals, em cima de novos tokens, porque realmente o Bitcoin não foi preparado para isso. Não significa que ele não pode ser preparado, mas realmente aí significa que a blockchain, o código dele não foi preparado para isso e tudo que a gente está vendo é uma gambiarra. Então, a nível de solução para continuar com a inovação, eu só vejo aí a questão de um fork, e isso sim é uma notícia um pouco triste para os maxis, porque se a gente passar por um fork, galera, com certeza aí a gente vai passar por um conflito muito grande no mundo cripto, mas realmente é só o futuro que nos aguarda. Mas é isso, família. Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje, essas reflexões aí, um estudo que a gente trouxe em cima dos tokens BRC20. Realmente, do ponto que tá, pensando um pouquinho lá na frente, é um futuro um pouco nebuloso, tá? Mas realmente eu olho um pouquinho com olhar um pouco positivo em cima da situação de inovações em cima da rede do Bitcoin, mas realmente aí eu fico com um questionamento aí, o que vai acontecer na visão aí dos mineradores, tá? Mas tudo isso daí a gente vai ver com o passar do tempo, pelo menos agora vocês estão entendidos o que são os BRC20, o que está acontecendo e quais são os questionamentos que a gente deve fazer. Então se você gostou, deixa o like que isso ajuda demais, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também ative as notificações para estar recebendo todo o conteúdo em primeira mão. Lembrando aí que segunda-feira às 10h30 da manhã eu espero vocês para o Crypto Coffee. Um forte abraço, um excelente final de semana e falou!